Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a nossa live e pedimos a todos, para que nos ajudem com os seus pensamentos, porque isso é muito importante. Isso não é simplesmente uma conversa, mas ela tem também como objetivo, né, atingir espiritualmente todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, e também, né, a outras pessoas às quais nós dedicamos essa live, né, esse trabalho espiritual, para que eles sejam atendidos. Bom, Boa noite, Isabela. A gente hoje está fazendo uma live diferente, né? A gente vai fazer, na verdade, um bate-papo. Então, hoje são os tarefeiros do Grupo Espírita Jesus e Maria, eu, o Paulo, a Marcela, o Maurício, todos nós fazemos parte do Grupo Espírita Jesus e Maria, e vamos bater um papo com todos, falando sobre as aflições, material retirado, baseado, na verdade, no capítulo de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, vai ser bastante interessante. A gente busca que seja proveitoso para todos e, por isso, pedimos a participação de vocês. Estejam conosco, participem, deem as suas colaborações, né? Vou colocar aqui algumas participações, já que dos amigos que já estão chegando. Isabela, seja bem-vinda. Terezinha, Cida, querida também, nossa amiga lá do Jesus e Maria. Maria Alice. Ah, Alice, que saudade, minha querida. Seja bem-vinda. Pessoal, fiquem à vontade, Maurício, Marcela. Boa noite a todos. Eu vou convidar a todos, né, para que, nesse momento, né, da nossa live, porque esse momento é ponto de luz dentro da casa de cada um que está assistindo. Lembra quando a gente era pequeno? Eu me lembro disso, isso marcou muito. Às 6 horas da tarde, quando a minha mãe escutava uma oração no rádio, ela tinha mania de colocar um copo d'água, né? E o rádio era uma tecnologia, né, da época, e na televisão não tinha. Então, hoje, olha a tecnologia a nosso favor, né? Quem quiser colocar um copinho d'água, né, e fluidificar esse copinho de água para depois da reunião tomar, isso é muito importante, porque isso vai limpar o ambiente da casa, isso ajuda a manter o equilíbrio do local, né? Que bacana, né? Isso tudo. Então, Marcela, está contigo agora para você fazer a leitura, né? Boa noite a todos, em primeiro lugar. Eu quero agradecer a presença de todos, aproveitando aqui para dar uma boa noite para a Cláudia e para o Marcelo Furtado. Saudade de todos vocês. Pedimos a participação de vocês, que esse é um momento muito especial, em que a gente está aqui reunido para falar sobre boas palavras, falar sobre um assunto que toca muito a todos nós, que estamos todos passando por aflições, e é um momento da gente tentar sempre usar as palavras do Evangelho a nosso favor, para entendimento, para compreensão, e como o meu tio acabou de falar, é também um momento de trazer luz para a nossa vida, para a nossa casa. Então, sem delongas, eu vou fazer a leitura de uma página do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, um livrinho muito gostoso, que sempre tem bons conselhos para todos os dias. E eu abri aqui na lição 17, capítulo 17. Amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor só tem sentido quando ele é experienciado, sentido. A palavra amor é neutra, expressa apenas uma ideia. Somente quando se ama
é que poderemos saber o amor. Saber tem sentido de saborear, experimentar. Olhar para uma fruta não nos permite conhecer seu sabor. Somente quando a provamos é que sentiremos seu gosto. Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Não existe alguém precisando da sua palavra amiga? De um simples pedaço de pão que você queira dividir? Será que você também não será capaz de um gesto de amor por si mesmo? Eu tenho certeza que sim. Ligue para um amigo e peça ajuda para suas dificuldades. Procure amparo espiritual no templo religioso de sua fé. Acerque-se de pessoas de bom astral. Cultive somente ideias positivas a seu respeito. Bom, então, nesse momento, eu convido a todos os que assistem, né, fechar os olhos e elevar os pensamentos ao alto, a Deus e a Jesus, aos poderes espirituais superiores, pedindo a presença dos nossos anjos de guarda, espíritos amigos e protetores, dos irmãos da cúpula do Jesus e Maria, né, para que a gente possa, na noite de hoje, essa lição tão importante que nos fala a respeito dos sofrimentos, sofrimentos morais, sofrimentos materiais, e por muitas vezes nós não entendemos o porquê de carga tão pesada nós recebemos. Então pedimos para que nesse momento de lição, os nossos anjos de guarda possam nos ajudar a entender com mais facilidade as lições da noite de hoje. Então, pedimos a permissão ao nosso Mestre Jesus para dar por iniciada os estudos e os debates da nossa live de hoje. Que assim seja e salve nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, então, meus queridos irmãos, aos que chegaram depois, sejam bem-vindos. Como nós já antecipamos, hoje nós estamos reunidos, né? Nós quatro, eu, Marcela, Renan. Marcela, Renan é uma boa, né? Renan. Opa. Eu, Marcela, Maurício e Paulo, para fazermos um bate-papo acerca do capítulo de número 5 do Evangelho. Então, aqueles que tiverem vontade de acompanhar conosco algumas leituras ou algumas passagens que nós vamos fazer do Evangelho, vocês podem pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e podem fazer a leitura junto com a gente, ok? Então, Paulo, você pode começar. Sim, eu vou começar, foi incumbido aqui de ler os dois primeiros itens. Eu vou ler os dois, depois eu vou fazer um pequeno comentário e aí segue adiante, né? Então, ele começa assim. E esse primeiro item está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E tem também aqui, no item 2, que já é do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21, que diz assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. E ainda em Lucas, no capítulo 6, ainda 24 e 25, diz assim: Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Eu só queria comentar aqui que esse capítulo,
E particularmente essas passagens aqui, elas são muito contestadas, particularmente pelos hedonistas. Hedonistas são aqueles que participam do hedonismo, que é uma filosofia que diz que se a vida não tiver prazer, eles dizem felicidade, mas na verdade é prazer, ela não interessa, né? Não é boa. São eles que defendem, por exemplo, o suicídio, a eutanásia, né? Que é o suicídio assistido, enfim. Mas nós podemos, eu vou falar aqui apenas dessa primeira frase aqui, ó, Jesus dizendo, que essa está em Mateus, né, no capítulo 5 de Mateus, é quando começam as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem, algumas pessoas pensam que só vai ser consolado ou só vai conseguir felicidade quem chora, né? Porque parece que fica entendido isso, né? Mas nós devemos entender, eu espero que vocês, qualquer coisa, pode contestar e colocar alguma coisa a mais. Que nós temos que entender aqui que Jesus está falando de esperança. Porque imagina naquela época, quem chorava, ou quem sofria, quem estava em aflição, eram rejeitados, eram afastados da sociedade. Uma pessoa doente não podia participar da sociedade. O mínimo que fosse. Se você tivesse uma feridinha na mão, assim, você já não podia participar da sociedade. E aquelas pessoas, naquela época, Jesus estava falando para o povo, então era um povo muito sofrido, muito oprimido, né? Porque havia uma casta privilegiada que oprimia a outra casta não privilegiada. E Jesus está dando aqui, e isso serve para nós hoje também, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado é feliz. Aí fica também mal entendido, feliz porque chora, isso é meio estranho, né? Mas Jesus está falando de futuro, está falando para o espírito no futuro. Porque ele diz, porque serão consolados. Né? E são felizes porque serão consolados. Então, veja que Jesus já preocupado com de dar esse consolo, essa esperança para aqueles que sofriam. Né? E acho que todo o resto vai dentro disso, né? A bem-aventurança, né? A felicidade que Jesus fala ali é coisa de futuro, é aquele que luta hoje, ele não quer dizer porque ele está sofrendo, aflito, que ele vai para o inferno, qualquer coisa, não, ele será consolado. E a doutrina espírita, isso aí agora vai ser né, refletido nas outras passagens, né? Que ela explica sobre isso, né? Sobre o futuro do espírito. Eu gosto sempre de falar, Paulo, dentro disso que você estava comentando, que as passagens do Evangelho de Jesus, elas não podem ser entendidas literalmente, lidas, compreendidas literalmente, né? Porque se nós fôssemos ler, isso é um texto literário. Textos literários, eles são carregados de metáforas, carregados de figuras de linguagem das mais variadas, que conotam muitas vezes diferentes interpretações. Então, quando a gente fala felizes os que choram, ou bem-aventurados os que choram, como Jesus colocou para a gente não pode compreender essa passagem, assim como as outras passagens, de forma literal. E é aí que a doutrina espírita vem tirar o véu de todas essas dificuldades que nós temos de compreensão, para ilustrar para a gente exatamente o que Jesus, ou a que Jesus estava se referindo quando ele diz: vocês que choram serão felizes, né? Porque terão consolo. Então, mais ou menos essa participação, né, que a gente tem que sempre reforçar, uma vez que o Evangelho, ele não é uma passagem informativa, não é um texto informativo. Ele é um texto metafórico, muitas vezes. A Bíblia, as passagens de Jesus. Não é? Marcela, você vai dar continuidade agora ao nosso estudo?
Tem que ligar o microfone. Microfone. Pronto? Me escutam? Ótimo. Aproveitando também para falar que essa questão, tudo que está escrito no Evangelho, trata de uma época diferente, como o Paulo contextualizou e Renan afirmou, a forma como Jesus se expressava era uma forma que os cidadãos, a população daquela época conseguia entender. Então, assim como hoje nós nos expressamos com gírias, né, com modismos, isso acontecia naquela época. Então, isso precisa sempre ser trazido para os dias atuais, para que esse entendimento seja sempre reforçado e não distorcido, né? Mas essa questão da vida futura, que agora eu vou falar aqui da justiça das aflições. E como o próprio Paulo afirmou, tudo o que Jesus fala é visando no futuro. Quando a gente fala da consolação, não existe lógica se a gente não acredita na vida futura. Então, todos aqueles que acreditam que existe existência após a morte física, nesta existência, essas pessoas conseguem compreender esse consolo que vem. Porque se você está sofrendo hoje ou nesta vida, por N fatores, você pode vir a ter alegria futuramente. Talvez você esteja passando por provas ou expiações, certo? Você está passando por dificuldades que, como será explicado daqui para frente, tem um motivo, não é à toa, e faz com que você consiga reparar erros cometidos no passado para que no futuro você não sofra mais, certo? E um levantamento aqui muito interessante, eu gostei muito dessa parte, porque é algo que nós costumamos sempre nos questionar. Pelo menos eu escuto muito dos não espíritas. Eles falam, mas eu não consigo entender como que existem ricos e pobres, como é que funciona essa justiça divina? Ele gosta mais do rico, certo? Porque ele deu privilégios para o rico. Ele gosta mais daquele que tem fartura, que tem comida na mesa. Aquele que não tem comida, Deus, ele esqueceu, né? Aqui tem algumas partes fazendo esses questionamentos que são tão normais no dia a dia da gente, né? Mas essas pessoas, elas não conseguem ver a vida além dessa existência material. Elas se prendem na vida atual e elas não conseguem compreender que é justamente nisso que a justiça divina trabalha, que não tem como existir o igual para todos. Não tem, isso não seria justo. Cada um tem aquilo que necessita para essa existência, para essa evolução. Eu fui fazendo aqui algumas observações, né? E é legal porque fala que a gente não pode questionar tudo isso que a gente vê, porque senão a gente estaria dizendo que Deus não é perfeito. Nós estaríamos duvidando dessa perfeição, que não tem como duvidar. Deus sabe muito bem aquilo que faz, ele é perfeito, ele é o único ser perfeito. Então, cada um de nós tem nessa vida aquilo que merece e aquilo que precisa para a evolução própria. E eu só quero fechar aqui essa parte lendo esse pedacinho. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. É só reforçando aquilo que a gente sempre fala, né? Que tudo tem um porquê. E às vezes a gente se questiona muito, mas a gente não deve questionar. A gente deve aceitar e tentar sempre lutar para melhorar. Agora eu passo para a próxima pessoa. Se vocês quiserem fazer algum questionamento. Pois é, eu queria comentar a respeito desse trechinho que você leu, que eu até sublinhei aqui, que os problemas da vida, né, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. A gente precisa entender
que Deus não é bom. Quer dizer, ele é justo em primeiro lugar. A bondade vem de acordo com a justiça. Por isso é que no Evangelho, Jesus recomenda, aquele aqui mesmo, Paulo leu, né? Daquele que tem sede de justiça. O que tem sede de justiça, ele quer cumprir logo a sua pena. Ele quer acabar logo com o seu problema para ele poder se ver livre do compromisso dele com a justiça. E às vezes a gente para pensar e é difícil aceitar isso. Porque quando a justiça divina ela bate em cima de nós, aí a gente se espanta, né? O trechinho que eu vou falar, que são as causas atuais das aflições, eu separei uns trechinhos aqui da parte 4ª, né? Parte 4, que ele diz que os problemas da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas origens. O que importa é distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Então, para nós que acreditamos na vida do espírito, que a gente estuda as obras básicas, a gente sabe que tem outras reencarnações, fica difícil da gente entender quando a justiça bate na gente. Imaginem quem não tem esse entendimento, quem não luta para poder viver dentro dessa justiça que a Marcela falou, que está no item 3, ia ter que ter dois deuses, o Deus bom e o Deus ruim. O Deus bom que dá saúde, riqueza, beleza, e o Deus ruim que dá a miséria, o aleijão, né? A doença e outras causas maiores. Então a gente observa que tudo sendo visto pelo lado da justiça divina, a coisa fica mais leve, fica mais aceitável, né? Não que a gente não vá sentir, né, o peso da justiça divina. Mas quando a gente tem um entendimento, a gente dá uma aliviada, a gente, opa, peraí, tem alguma coisa aí por trás disso tudo, né? Outro trechinho que eu separei no item 4, ele diz assim: quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? Eu estudei esse capítulo algumas vezes, fiz algumas palestras a respeito desse capítulo, e hoje isso me chamou a atenção. Porque não é agradável a gente ver uma pessoa com um sofrimento físico, que ele fala dos aleijões aqui de toda ordem. E aí a gente questiona, né? A gente que estuda. Eu falei isso numa dessas palestras que eu fiz já no Jesus e Maria, e eu senti que não gostaram. Porque quando eu falei, choca, né? Quando a gente vê um corpo físico deformado, aquilo ali é o reflexo do excesso cometido por vontade própria daquele espírito. Por vontade própria, ele ultrapassou o limite do bom senso e afetou o perispírito. Esse perispírito é uma forma para sua nova reencarnação. Olha aí o problema das causas atuais, das aflições dessa pessoa, né? Que ela, infelizmente, não agrada, mas para quem entende, tem uma explicação. E aí a gente precisa entender isso. Eu preciso ajudar o meu irmão de caminhada, eu preciso, né, observar a parte psicológica, porque não deve ser fácil você ter um membro, né, um defeito físico, ou passar por um problema e ficar daquela forma. Mas se é tudo uma questão de justiça e sofrimento, quando a gente olha aqui os capítulos anteriores, né,
eu sempre gosto de observar isso. Quando Jesus fala no capítulo 4, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele é a base para o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Então, como ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é a lei reencarnatória? A reencarnação é uma lei. Então, olha, vocês vão reencarnar várias vezes. Nessas reencarnações, as dores e sofrimentos vão ser uma coisa natural, que é o capítulo 5º que a gente está estudando hoje. Já no capítulo 6 ele fala, mas para todo sofrimento, que é uma questão de justiça, né, vem o Cristo Consolador, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha que legal essa trama, né, capítulo anterior com capítulo posterior. Como faz uma diferença. Vou passar para o Paulo agora comentar alguma coisa a respeito do item 4, Paulo. Se você quiser falar alguma coisa, depois a gente continua no 5º. Eu acho que você foi completo aí, porque aí fala causa atuais das aflições, né? Que muitas pessoas às vezes falam assim, mas por que eu estou passando por isso? Mas esquece, como ele fala aqui, você tem que fazer uma introspecção, né? Fazer o porquê que eu estou, mas dizendo assim, o que eu fiz para passar por isso. Né? Que ele fala aqui, você falou num item aqui, né? E veja aqui, quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade. Então, veja só, quanta confusão que as pessoas, às vezes, arranjam por nada. Alguém olhou para mim, eu já falo, está me olhando por quê? Certo? A gente, às vezes, busca uma encrenca onde ela não existe. Não é? Eu acho que é isso mesmo. Né? Aí a doutrina espírita vem explicar que o que nós estamos passando aqui, eu falo por mim, mas eu vejo o acontecimento também com pessoas às quais a gente tem mais convívio, né, que as coisas acontecem porque agiram antes, foram buscadas, né, pela atitude da pessoa. É o livre-arbítrio, né? A gente perdoa muito a gente, para generalizar mesmo, porque nós não somos perfeitos. A gente perdoa muito, a gente fala que vai perdoar coisa e tal, mas daqui a pouco alguém fala alguma coisa, eu já estou doido para que ele morra, para fazer alguma coisa ruim para aquela pessoa, né? Então, aí depois eu vou pensar, poxa, eu estudei tanto, mas continua a mesma besta, né? A mesma coisa. Então, eu acho que... Mas eu acho que a gente está sempre evoluindo. Eu posso fazer uma colocação rapidinho? Isso aí. Depois também quero colocar aí. Vamos ver o que Renan vai falar. Não, é bem rapidinho. É interessante tudo que vocês estão falando aí, a gente atentar para a questão da palavra justiça. Porque muitas vezes a gente utiliza a palavra justiça como se fosse algo totalmente voltado para as questões materiais, a justiça do homem, né? A justiça das aflições, as causas atuais das aflições envolvendo a justiça, mas, na verdade, essa justiça ela está diretamente relacionada ao que nós estamos fazendo e as consequências do que nós estamos fazendo, obviamente, vão surtir efeitos dentro do nosso contexto, dentro da nossa vida. Por isso, no final desse mesmo item que o Maurício acabou de apresentar para a gente, ele diz o seguinte: os males dessa natureza formam um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral. Então, está nas nossas mãos, né? Nós estamos diretamente relacionados às causas atuais das aflições e às consequências que a gente vivencia estão também diretamente relacionados ao que nós fizemos anteriormente, né? Agora, nesta vida e em outras vidas. Nós vamos colocar aqui a participação da Isabela, antes de a gente passar, Maurício.
A Isabela perguntou para a gente, gostaria de perguntar um negócio, sobre a pandemia do coronavírus. Uma coisa importante disso tudo, e que fecha muito bem isso, é reforçar a responsabilidade de cada um. Porque tudo que a gente está falando aqui, na verdade, é sobre responsabilidade. Muitas vezes a gente não quer assumir as responsabilidades pelos nossos atos e quer passar a culpa para uma outra pessoa, certo? Só que, na verdade, tudo que acontece nas nossas vidas são consequência das nossas atitudes. Então, é a nossa responsabilidade, não só de mudar essas atitudes, como o Renan falou, de trabalhar para esse aprimoramento moral. Isso é muito importante, só isso. Renan, essa pergunta que a Isabela colocou, gostaria de perguntar sobre a pandemia do coronavírus, né? Por que estamos passando por isso? Bom, o capítulo fala de justiça divina. Se a gente for pegar, é só a gente observar friamente, a ciência, ela está lutando para encontrar uma vacina, né? A gente sabe que a gente está num período de transição planetária. Olha só. A espiritualidade, ela tem pressa de renovação. A justiça divina, ela precisa ser feita. E como a gente não pode precisar data nenhuma, porque temos aí uma data que está circulando, 2057, data limite. Gente, não funciona assim. É só a gente observar período de Moisés, período de Jesus, período do Espiritismo. Todos eles têm longos séculos de espaço, justamente para dar o tempo de adaptação. E aí, de fato, aquele que relutar no seu avanço moral, esse não vai mais conseguir habitar um plano de regeneração. Então, esses que estão indo através da pandemia, gente, vocês imaginem, a gente está vivendo números de guerra. E a gente tem exemplos lá no nosso lar, no livro, que fala exatamente a respeito da guerra, que o nosso lar estava se preparando para receber espíritos, né, sofredores, espíritos revoltados, e nós estamos passando pelo mesmo processo. E, logicamente, que tudo tem um planejamento, a gente precisa entender isso. A coisa não está acontecendo de maneira aleatória. Por que tiveram, não sei, 7, 8, 10 velhinhas com mais de 100 anos que se recuperaram? E eu tive conhecidos de 42, 40, 30 anos que se foram. Que raio de justiça é essa? É a justiça divina. Cada um tem. Se não foi, Maurício, logicamente, por um planejamento, só para finalizar, se não foi por um planejamento, foi, logicamente, pelo abuso do seu livre-arbítrio. Ponto. Pois não, Arthur? Desse tópico, a gente vai aprofundar um pouco mais daqui a pouco, quando a gente falar das causas anteriores das aflições, né? Então, vamos fechar essa parte de causas atuais, que aí quando a gente falar das causas anteriores, a gente vai conseguir tocar um pouco melhor nesse ponto. Sim. Bom, no item 5, né, eu separei só o comecinho ali, 5 linhas, então eu vou ler para fazer sentido, porque senão fica um comentário vazio. Então ele diz lá no item 5, a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto,
não há uma única só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis, né? Então, a gente observa, gente, que essa comparativa que tem aqui, né, da justiça divina com a justiça do homem, quando a gente fala da justiça do homem, aquele que procura a justiça do homem, ele não procura a justiça, ele procura vingança, né? Ele procura vingança, ele quer uma vingança, ele está com sangue nos olhos, né? Há pouco tempo vi essa reportagem do garotinho que caiu lá do prédio, né, lá em Salvador. Puxa vida, a mãe dele não quer justiça, a mãe dele quer vingança, né? É só você observar os comentários. Mas isso é natural, são processos evolutivos, cada um tem uma forma de interpretação de justiça, né? Então, fico por aqui, porque é extenso. Esse é o maior capítulo do Evangelho, né? Então a gente tem tanta coisa para falar, mas a gente separou algumas coisinhas, alguns tópicos realmente para que a gente pudesse trazer a temática, a ideia e da melhor forma possível. Como vocês viram, Marcela mencionou a justiça das aflições, né? Falando exatamente sobre essa questão da justiça voltado para a questão de Deus mesmo, não a justiça do homem, esse comparativo. O Maurício, ele trouxe para a gente que as causas dessas aflições, ou seja, dos problemas, das adversidades pelas quais nós passamos no nosso dia a dia, elas podem ter surgimento no nosso próprio contexto atual, né? Ou seja, nessa própria encarnação. Nesse momento, a gente consegue observar que todas as nossas atitudes, sejam elas as mais simples ou aquelas mais presentes, mais plausíveis, elas terão uma consequência. E é aí que a gente tem que se cuidar, orai e vigiai, exatamente para que a gente possa compreender que se a gente tem como consequências na nossa vida tudo aquilo que a gente planta, vamos plantar coisas boas, vamos plantar boas sementes, não é? Porém, a gente também plantou sementes em outras existências, em existências passadas, uma vez que nós somos espíritos milenares em constante evolução e já tivemos diferentes oportunidades de reencarnações em diferentes planos também. Então, nesse capítulo 5, a partir do item 6, ele fala das causas anteriores das aflições. E aqui eu gostaria de salientar algumas coisas. Primeiro, diz o seguinte no item 6: se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que o parecem atingir como por fatalidade. Aí eu já começo a entrar nesse contexto que a própria Isabela perguntou para a gente sobre a questão da pandemia. Olha o que nos diz o Evangelho. Tal é, por exemplo, a perda dos seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais. Quando nós falamos dos flagelos naturais, nós estamos falando também desse contexto da pandemia, uma vez que pandemia é um resgate coletivo, não é? Nós estamos passando, no momento atual, por um processo de evolução muito intenso, uma vez que muitos espíritos precisam
retornar, ter uma nova oportunidade para alavancar o progresso do nosso planeta, que está em transição para um plano de regeneração. Ou seja, a pandemia, aos nossos olhos, aos olhos da justiça do homem, muitas vezes, ela pode parecer totalmente absurda, totalmente difícil, até mesmo injusta. Porém, a gente sabe que tudo tem um porquê. E se essas pessoas que estão desencarnando agora, elas passaram por esse processo, é porque, de alguma forma, elas se comprometeram para passar, uma vez que precisavam evoluir. Talvez era o pontapé inicial que elas precisassem para dar continuidade ao seu progresso, tá? Colaborando, obviamente, também para o progresso do planeta. Então, continuando, Não, rapidinho, só aproveitando também essa questão da pandemia, eu tenho pensado bastante nisso e falado com aqueles que eu tenho mais intimidade, que eu acredito que essa pandemia, ela tenha, claro, essa questão do desencarne coletivo e todas essas questões que já foram levantadas aqui, mas que também ela seja uma oportunidade de amadurecimento e crescimento próprio, porque se a gente for parar para pensar, todos nós estávamos num ritmo muito acelerado. O planeta vinha, né, um crescimento tecnológico muito, muito rápido, e junto a isso um processo de poluição que cada vez vinha degradando mais o planeta, a ponto de chegar a níveis de poluição muito altos que o planeta não estava mais dando conta. Todos nós já estávamos acelerados a ponto de, poxa, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo descansar, eu não consigo ter tempo para mim. E aí vem essa pandemia que deu uma parada forçada. Você mesmo comentou, né, Renan? Os níveis de poluição, meu tio também comentou, os níveis de poluição caíram drasticamente. O planeta nos 2 primeiros meses de pandemia na China, reduziu absurdamente, né? Ali no período de dezembro até fevereiro. Uhum. Uma coisa absurda que a gente não tinha ideia de como fazer isso. Já tiveram várias reuniões com todos os líderes globais assumindo responsabilidades e nada era cumprido a esse nível. A parada forçou isso e levou a uma coisa muito boa que foi essa redução de poluição. E uma outra coisa, foi uma parada também individual, porque no início muitas pessoas deixaram de trabalhar e agora essa retomada está sendo feita gradualmente, mas no início todo mundo foi forçado a ficar em casa. E aí foi aquela coisa, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas foi uma oportunidade que todos nós tivemos de parar, de refletir, uma oportunidade de autoconhecimento, sabe? De refletir o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo de certo e errado. Então, eu acho, isso é um achismo mesmo, que essa pandemia também veio para dar uma oportunidade a todos nós de parar, refletir, analisar, para poder continuar evoluindo como pessoas. Parar para pensar em questões como, poxa, pensar no próximo é importante. Por que é importante? Você vê hoje em dia uma pessoa sem usar máscara, como pode prejudicar tantas outras pessoas, né? A questão do amor ao próximo, de se preocupar com o próximo. Nós estamos orando por pessoas que nós não conhecemos. Mas por quê? Porque estamos preocupados com a saúde das pessoas. Eu, pelo menos, fico muito triste de ver os números diários, né, de infectados e de mortos, e a gente se preocupa com o próximo. A solidariedade cresceu muito, as pessoas que têm mais condições financeiras doando alimentos para aqueles que não têm nada. Então, a gente tem que ver também a parte positiva disso tudo, né? Que foi uma parada forçada também
como oportunidade de evolução individual, porque a evolução individual leva à evolução coletiva. Uhum. Exatamente. Sobretudo pensando nos pontos positivos, né? Você falou, a gente tem que pensar nos pontos positivos, sobretudo, porque muitos espíritos vão desencarnar, mas muitos vão, a maioria, na verdade, né, vai continuar, né? Não vai desencarnar mesmo que seja contaminado. Então, você tem um processo, uma vida pela frente, mas você tem que usar a adversidade, o problema, as aflições como alavanca para o seu progresso, né? Observando o que você pode tirar de lição daquilo para que você consiga ter uma existência nessa e nas outras encarnações mais positiva, né? Lembrando dos ensinamentos do Cristo. Aqui nesse capítulo, nessa parte que fala sobre as causas anteriores, eu só vou fazer mais 2 destaques, que é bastante interessante. A questão da família, né? Ele fala sobre a família. Por que em muitas famílias, as crianças não, os membros da família têm tantas dificuldades de relacionamento, tá? Ou porque um filho nasce muito tranquilo e o outro filho nasce o oposto. Parecem que não são filhos que tiveram a mesma criação, né? Então, por que isso acontece? Aqui você tem a seguinte passagem. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmo, o que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, portanto, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos? A reencarnação explica, né? Só a doutrina espírita e só a reencarnação pode nos dizer, hoje, se nós não tivemos a possibilidade de, anteriormente, em outras existências, nos amarmos como irmãos, né? Independente de termos vínculo consanguíneo ou não, se nós não nos amamos, nós teremos uma nova oportunidade de nos amar. Mas essa oportunidade vai ser como? Vivendo e convivendo no mesmo ambiente, como pais e filhos, como irmãos. Então, muitas vezes, inimigos do passado, pessoas que tiveram relações conturbadas no passado, têm, através da bondade e da misericórdia divina, a oportunidade de reaver aqueles débitos dentro do mesmo ambiente familiar. Então, muitas vezes, essas dificuldades do ambiente familiar, eu disse muitas vezes, tá, gente? A gente não pode generalizar nada, mas muitas vezes essas adversidades, elas estão presentes como causa lá nas nossas anteriores existências, ok? E só para fechar a minha parte, ele fala das crianças, né? Por quê? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Por que crianças em determinadas famílias nascem perfeitas, falando, e outras nascem com problemas físicos, sem um membro, ou às vezes tem que nascer coladas as pessoas, aquelas pessoas que são... Ai, me fugiu o nome agora. Gêmeos, mas que elas nascem com um corpo... Gêmeas, né? Siamesas, não, chipófagas. Siamesas, eu acho que siamesas. Alguma coisa nesse sentido. Chipófagos, né? Isso aí. Exatamente. Então, você observa, a gente tem essa realidade até hoje, né? Por quê? Porque eles não nasceram separados e cada um vivendo a sua vida da melhor forma. Porque, às vezes, o resgate deles era tão
importante, tão fundamental, sabida a necessidade de estarem juntos, que eles não poderiam se dividir nem fisicamente. E aí, obviamente, essas pessoas muitas vezes têm pouco tempo de vida, né? Um tempo mais curto, mas é o tempo necessário que elas têm para se depurar e, obviamente, depois terem uma nova oportunidade, né? Então, não existe injustiça. Se você teve um filho especial, aproveite, essa é a oportunidade que você tem, certamente, de ajudar aquele irmão que veio, mas principalmente de vocês estarem se amando mutuamente para que quando voltarem ao plano espiritual, os débitos que talvez, porventura, vocês tenham tido, sejam minimizados ou sejam sanados. É uma grande oportunidade, tá? Não levem como castigo, né? Muitas vezes a gente usa essa palavra, né? Castigo de Deus. Por que que o meu filho nasceu especial e o filho do outro é perfeito fisicamente? A gente usa isso através da nossa raiva, através do estresse, através dos sentimentos que muitas vezes nutrem o nosso dia a dia, a partir das nossas emoções, né? Então, é importante que a gente veja isso para que a gente possa se conscientizar de que nada acontece por acaso e que tudo tem uma razão, né? Uma razão com um objetivo positivo, obviamente. Paulo, você quer colocar alguma coisa? Marcela? Teu microfone está fechado, Paulo. Teu microfone. Tem só eu vou falar uma frase aqui, eu não sei nem se você colocou aqui. Todavia, em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita o justo, essa causa também deve ser justa. Quer dizer, então, a gente, né, justiça divina, a gente sempre fala para os outros, né? Mas a gente Exatamente. fala nesse sentido de compreensão. A gente não está dizendo que a gente tem que aceitar tudo e a gente não vai aceitar tudo de uma forma natural, fácil, simples, porque cada um sabe onde o calo aperta, vamos dizer assim, como diz na gíria, né? Então, as atribulações, as dificuldades, elas surgem e a gente, obviamente, compreende as dificuldades de superar essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que se a gente elevar o nosso pensamento, se a gente vibrar, se a gente buscar compreender essa realidade, às vezes a gente tem o caminho um pouco atenuado, né? A nossa dificuldade, ela vai continuar existindo, mas a gente vai ter ciência que em algum momento a gente vai ter uma colheita positiva de todo esse trabalho, de toda essa busca por um dia melhor, não é? A Ivana colocou aqui para a gente, ó, tudo está em conformidade com as necessidades de evolução do espírito e a justiça divina. Nunca é o que chamam de castigo de Deus. Exatamente isso, Ivana. Nós estávamos mencionando essa questão da justiça e do castigo, né? Se é castigo, não pode ser divino. Como pode, se Deus é soberanamente justo e bom? Essa palavra acho que não existe no dicionário de Deus. Mas, Renan, só uma observação. É rapidinho, Paulo. O remédio, né, ele, na grande maioria das vezes, ele tem um gosto ruim, sabe? Aquele que cura mais rápido, geralmente é na agulha, né? Dói pra caramba. E a reencarnação, cara, é exatamente isso aí. A justiça divina, ela vem como aquele remédio obrigatório para que a gente possa melhorar, né? A reencarnação nenhuma é para derrota, é para sofrimento. Às vezes a gente intitula o sofrimento do outro, né? Fulano está sofrendo pra caramba, tá? De fato, aos nossos olhos, né? Ao nosso olhar. E é isso, quando a gente fala em família, né? Família é uma coisa muito complicada, né?
essas diferenças que você falou, que está no Evangelho, isso é muito complicado, rapaz. É um sofrimento que a gente é perito em resolver o problema da família dos outros. Sem dúvida. Tem uma frase do Chico que ela diz: e guardemos a certeza pelas dificuldades, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Então, isso fecha exatamente esse raciocínio, né? Não há o castigo, mas as dificuldades, elas existem, mas elas existem para nos dar um resultado positivo no futuro, né, Paulo? Olha, eu aprendi assim que a justiça divina, né, ela tem apenas um parágrafo que diz assim: a cada um será dado segundo as suas obras. Né? Seja a obra recente ou passada, mas é o resultado. Exatamente. É isso. Verdade. Exato. Então, Paulo, pode dar prosseguimento. Nós vamos agora no item 9. Aqui eu lembrei até de uma uma coisa ruim, rapaz. A gente lembra de coisa passada, mas é um ditado que até hoje muita gente diz, né? Principalmente os reencarnacionistas falavam assim: o sujeito estava com uma dor no braço, né? Aí dizia assim: eu joguei pedra na cruz. Né? Então, o sujeito a gente sempre acha que está sofrendo, está com a dor no braço porque jogou pedra na cruz, porque batia num escravo quando vidas passadas, essas coisas assim. Você vai ver, você está mesmo com reumatismo, ou tendinite, alguma coisa assim, não tem nada a ver com a reencarnação. Porque aqui esse item fala alguma coisa interessante. Mas vamos ser rápidos aqui, acho que todo mundo pode dar aqui o seu pitaco, né? E diz assim: não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. É porque muitas das vezes a gente fica: eu estou passando por isso porque em vidas passadas eu devo ter feito alguma coisa. A gente, não, foi nessa vida. Ou, se o sofrimento é físico, é porque é físico mesmo, né? Então, são essas coisas assim. Então, ele fala assim: necessariamente, não é necessariamente indício de uma falta, é o sofrimento. Aí vem uma coisa, eu demorei um pouco, para falar a verdade, a gente fica até uma certa dúvida. O que vai falando, o espírito escolhe uma expiação, uma prova expiatória, porque ele necessita, ele quer dizer, como eles vão falar aqui, o espírito, para se adiantar, né? Então ele escolhe uma prova expiatória, vem de sofrimento mesmo. Nós vemos tantas coisas assim, porque você vê que aquela pessoa está sofrendo, dor mesmo, né? e não reclama de nada, simplesmente não reclama. Entende? Então, porque ele escolheu aquela prova, lá no fundo, embora estejam aqui na matéria inconsciente, mas ele sabe que ele necessita daquilo. Aí fica difícil nós entendermos como é que o sujeito vai escolher uma prova para ficar cego, para ficar paralítico, que são provas, às vezes, pessoas, nós temos lá o gigante deitado, né, o Jerônimo Mendonça. Poxa, mas ele deu um grande adiantamento. Veja, ele deitado, cego, ele, né, sentindo dores constantes, e veja, deixou um legado aqui para muita gente. Né? Então, você vê que aquilo é uma prova escolhida, ele escolheu aquilo. Aí, mas escolheu uma prova? Se eu perguntar aqui a nós quatro aqui, nem vou perguntar aos outros, nós temos paciência? Paciência mesmo? Somos resignados no verdadeiro sentido da palavra? Nós conseguimos aceitar as coisas difíceis assim, sem nenhuma reclamação? Não temos essa perfeição. E, às vezes, numa prova dessa, o indivíduo vive anos nisso, e ele vai desenvolver paciência, né, a abnegação, né, tudo, ele vai, né, aprender a viver, que a gente gosta. Ninguém aqui, no momento, nenhum de nós aqui é rico, mas que a gente gostaria de ter um carrão, uma casa bonita, viajar a semana inteira. São coisas
né, do ser humano ainda. Então, nós precisamos saber viver a nossa própria vida, não é verdade? Então, é essa aqui, né? E mais adiante ele fala assim, né? Como ele fala que são provas escolhidas, ele fala assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, né? Então, no momento da expiação, isso é uma prova, né? Mas nem sempre a prova é uma expiação, às vezes a prova pode ser uma outra coisa, não exatamente um sofrimento, né? Que é o caso do indivíduo, às vezes ele vem desenvolver o seu intelecto, né, para fazer alguma coisa pela humanidade ou pela sociedade que ele convive, né? Então, tudo isso. E a expiação é sempre uma prova. Aí, lembrando agora que nós estamos aí na pandemia, né? Então é o momento de nós aproveitarmos esse instante para... A Marcela disse muito bem, quanta coisa que nós podemos fazer e que nós vamos aprender, às vezes ficar dentro de casa um pouco, assim, né? Eu costumo até dizer para as pessoas, não fique vendo televisão, não. Não é não fazer isso 24 horas, não. Não é ficar ali olhando e se deixar entrar coisas na sua cabeça, não. Pega um livro, vai ler, vai aprender alguma coisa. Nós temos também a oportunidade de, na internet, aprender uma opção de coisas. Estou falando aí no lado intelectual, a nos informar sobre as coisas. Isso vai melhorando a nossa capacidade intelectual. Há muitos dizem, mas eu nunca vou ser um doutor, nem preciso. Quantas pessoas colaboram na vida? Falamos do Chico Xavier aqui, ele não é formado em faculdade nenhuma, mas só que ele sabe bem mais do que nós aqui. Mas ele não é formado, mas o importante aí é aprender a servir, não é isso? E no item 10 tem uma coisa aqui que é muito interessante, né? Os espíritos não podem aspirar a completa felicidade até que não se tenham tornados puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Eu acho que nós, espíritas, precisamos sempre pensar o seguinte, né? Que tem muita gente... Desculpa, eu já vi pessoas falar assim, né, que querem se aprimorar aqui para não ter mais que reencarnar na Terra. O Jesus reencarnou na Terra, fora outros, mas também de grande evolução espiritual. Então, a Terra é um lugar próprio para nós aprendermos. Foi o Renan que falou aqui, né, um mundo de expiações e provas, onde nós, né, temos a oportunidade de aprender. A questão da pandemia. Nós estamos num mundo de expiações e provas. A pandemia, quando você for tirar a medida de uma porção de coisas, fica, está morrendo muita gente na pandemia. Se você for ver, há pouco tempo eu entrei no site dos cardíacos, né? Cardíacos, tinha morrido mais pessoas de ataque do coração, eu falo ataque porque não, né, do que da pandemia. No Brasil, isso em 2 meses tinha morrido mais pessoas. Já tinha, quando eu vi, foi no princípio do ano aqui, tinha nesse ano, 28 mil pessoas que morreram de ataque do coração. De 40 em 40 segundos, um suicida, né, consegue destruir seu corpo, a sua vida material. Então, veja, isso são grandes pandemias. Essa pandemia, ela nos traz um aprendizado, eu vou dizer assim, psicológico, para nós aprendermos a viver sem medo, né? Ter coragem de enfrentar as situações, para sermos prudentes, porque somos muito imprudentes, né? Eu acho que isso trouxe essa questão da pessoa lavar as mãos. Eu trabalhei prestando serviço numa empresa de alimentos, onde você tem que lavar as mãos, você entra no coisa, tem que lavar as mãos, lavar as botas, entende? Usar máscara. Então, mas saiu dali, as pessoas não têm cuidado nenhum, entendeu? Então, veja só, nós estamos aprendendo isso, né? Aprendendo, agora a gente fica prestando atenção, poxa, o fulano está doente, pegou o vírus, coisa, então a gente fica preocupado, né? Perto da minha casa, umas pessoas pegaram, então aí a gente fica, meu Deus do céu, né? É interessante que a gente fica preocupado com a pessoa, né? Se ela vai sair daquilo, coisa e tal, e a gente coloca o nome no livrinho. Agora eu estou escrevendo por
telepatia lá no livro. Às vezes eu coloco o mesmo nome da pessoa, então na live, qualquer a nossa ou outra, eu deixo o nome ali perto da pessoa para ajudar também. Então, isso também está. Outra coisa, nos ajuda na questão da solidariedade, da fraternidade, a gente aprender o quanto nós somos importantes uns para os outros. Né? Não tem ninguém que não tenha importância nenhuma. Eu acho e a nossa potencialidade, né? Nós temos a capacidade de ser melhores sempre. A gente só precisa acreditar nisso. Né? E precisa, às vezes, tem esse, digamos assim, é o ferrão. Né? Vamos tocar esse cara para frente. Agora ele tem que pensar na vida. Né? Verdade. A Ivana comentou a respeito dos espíritos que pedem para vir com uma carga, né? Ah lá, há espíritos que escolhem provas mais difíceis para que progrida mais rapidamente. Isso é um problema seríssimo, né? Porque lá no livro Mensageiros, eu sempre lembro disso, gente. O livro Mensageiros tem vários exemplos de espíritos que se prepararam durante décadas na espiritualidade para poder vir, e quando chegaram aqui, são relatos assim que a gente... Rapaz, é uma coisa impressionante. Espíritos que vieram... Teve um espírito, especificamente nesse livro, que ele tinha um compromisso com 6 irmãos, 6 espíritos que ajudaram ele, e quando ele se envolveu na Terra com a matéria, ele trocou os pés pelas mãos, abandonou todos os 6. E aí o replanejamento dessas trajetórias, né? Então, corre o sério risco, Ivana, de errarem. Né? Por isso é que quando a gente desencarna, a gente quer voltar rápido e a gente pede tudo. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. E o nosso mentor, nosso anjo de guarda, os responsáveis pelo nosso planejamento reencarnatório, eles dizem o seguinte: olha, você poderia cumprir isso tudo, mas eu vou subdividir isso aí, então vou te dar mais 3 encarnações aí para tu fazer isso tudo que tu quer. Que aí a probabilidade de erro é menor, né? E por isso que a gente está nessa aí, né? Há 40 mil anos, como diz Sueli Caldas-Schubert, lá no Obsessão e Desobsessão, há 40 mil anos nós estamos encarnando e desencarnando. Numa média de 80 anos a cada existência, a gente tem aí mais de 600 encarnações que a gente está nessa. Né? Veio para acertar, erra. Veio para acertar, erra. Além de errar, a gente ainda adquire mais dívida. Né? Então, isso é bem complicado. Bom, Marcelo, eu já ia passar a palavra para você mesmo, você faz o seu comentário, e aí pode fazer as suas considerações finais para a gente já ir para o encerramento. Gente, eu quero falar sobre um ponto que vocês comentaram, sobre a felicidade. Aproveitando, eu tive uma conversa com uma amiga muito querida, que ela confessou para mim que ela não consegue ser feliz. E isso é uma coisa que acho que muitos de nós passamos por isso, porque a gente acha que a gente está aqui, a gente está sempre buscando essa felicidade, e muitas vezes a gente busca a felicidade em coisas materiais ou em outras pessoas. Então a gente acha que se a gente comprar aquele carro que a gente sempre sonhou, a gente vai ser feliz. Ou que se a gente se relacionar com aquela pessoa que a gente é apaixonada, que a gente vai ser feliz. Enfim, a gente fica jogando como se a felicidade ela fosse própria desse mundo, que a gente já percebeu que não é. Mas nós, seres humanos, temos essa necessidade, né, de buscar pela felicidade fora da gente. E aí, eu uno o que foi falado aqui. A felicidade, ela está dentro da gente. E isso é uma coisa muito complicada, parece até clichê, porque, na verdade, ela vem de um processo de autoconhecimento, de você tentar se melhorar.
e que é diferente, vai contra aquela busca por prazer que, se eu não me engano, um de vocês falou, que as pessoas elas estão aqui muitas vezes em busca de prazeres, querendo viver tudo o que a vida material tem a oferecer. E isso é muito, muito perigoso, porque muitas vezes você pode se envolver com drogas que trazem aquele prazer enorme, muito rápido, ou com relacionamentos abusivos, e aí você deixa a oportunidade passar, essa oportunidade de você se melhorar, né? Eu quis falar sobre isso porque foi uma coisa que eu conversei essa semana e que eu sei que muitas pessoas estão passando por problemas do tipo depressão, muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão, enfim, sem esperanças. Então, eu acho que vale o reforço do que eu vinha comentado no início, que alguns de vocês falaram. Vamos aproveitar esse momento de aflição coletiva para que nós possamos ter esse cuidado com nós mesmos, buscar um melhoramento pessoal, porque a felicidade, ela é nesse caminho e é um caminho longo, árduo, de muita persistência, mas que vale a pena, gente. E já aproveitando para agradecer, porque foi uma experiência muito legal conversar com vocês sobre um tema que é tão necessário sempre, mas especialmente agora. Então, muito obrigada. Paulo, você quer comentar alguma coisa para fechar? Sim, lembrar, né, que sobre o tema, né? Aliás, o título do capítulo, né, Bem-aventurados os aflitos, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, que às vezes está com isso que a Marcela falou, às vezes está num momento depressivo, né? Lembrar do que o Cristo falou para nós, né, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque eles serão consolados, né? Ou acharão a consolação. Isso é uma coisa no futuro, né? A Marcela falou de felicidade, aqui a Ivana também. A felicidade é uma conquista diária, é verdade, é todo dia. Mas aí é que nós queremos a felicidade material, né? Então, não é por aí. Ser feliz é algo interiormente, né? Nós estamos aqui felizes porque estamos uns com os outros. Eu acho que brevemente nós vamos poder estar juntos mesmo, né? E lá, né, na presença de todos, mas acho que nós vamos ficar com saudades das lives. Nós precisamos pensar que nós não vamos se livrar disso mais, não. Eu acho que a gente vai ter que dar um jeitinho de manter isso daqui, porque olha, eu me lembro que na semana passada, acho que foi a Cláudia, que sempre assiste a gente lá de Teresópolis, ela falou, quando acabar essa pandemia, eu não sei como é que vai ser, porque eu vou sentir uma saudade desses encontros, a gente vai ter que providenciar isso aí. Eu já comentei com o Renato, nós vamos ter que colocar uma linha de telefone. Internet lá no centro, né? Lá no centro, para a gente fazendo lá, mas fazer presencial. Né? Mesmo que nós estamos fazendo, para atingir a todos, naquele instante. Né? É muito bom. Maurício, você quer dar seu recado final? Não, só mesmo lembrar, né, que é muito bom a gente estar nesse momento, né, compartilhando, dando um pouquinho do gostinho do que é o nosso estudo, né, porque isso não passou de um estudo. Lemos, comentamos, compartilhamos ideias, e o importante é isso, é a gente compartilhar essas ideias, e a gente ter... Vocês topam ficar até meia-noite? A Elda está pedindo para não acabar. A Elda está lá de cima, né? Lá de Aracaju. Lá de Aracaju, então, cara, é isso aí. Eu só tenho a agradecer, gostei muito, e que mais vezes venham, né? É isso. Boa noite a todos. Bom, então, para a gente fechar, eu agradeço imensamente a participação de todos os irmãos. A gente percebe também que nessas lives, Paulo, Maurício, Marcela, a gente tem tido a participação de muitos irmãos
que muitas vezes não têm a oportunidade de estar conosco fisicamente no Jesus e Maria, mas estão participando conosco das nossas lives. Muitos irmãos que muitas vezes até não conheciam o Jesus e Maria e passaram a conhecer e participar com a gente dos nossos encontros. Outros irmãos, como a Ivana, que participou com a gente hoje, que é lá da União Espírita Allan Kardec, mas tem a oportunidade de participar conosco, assim como nós temos a oportunidade de participar das lives da casa onde ela frequenta, enfim, isso tem sido muito positivo. Então vamos lembrar da mensagem da noite, né? Sempre lembrando que nós temos a potencialidade de sempre ser melhores. As adversidades elas vão surgir, mas nós vamos com esforço, com dedicação, com trabalho, né? Nós vamos conseguir superá-las e certamente vamos conseguir galgar a nossa caminhada frente ao nosso progresso espiritual. Então, nós agradecemos imensamente a todos. Lembrando que as nossas lives, todas as nossas lives, depois de finalizada, elas passam a estar disponíveis também no nosso canal do YouTube. Então, quem não conhece, é só acessar o YouTube, colocar lá Grupo Espírita Jesus e Maria, se inscreve no nosso canal e lá você vai ter acesso a todas as nossas palestras que eram feitas antes da pandemia e as nossas lives que nós passamos a fazer depois do período de paralisação, tá bom? Então é isso, vamos então agora finalizar a nossa reunião, elevando os nossos pensamentos ao Pai e fazendo a nossa prece. Senhor Jesus, querido Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em Teu nome, agradecidos imensamente pela oportunidade do aprendizado a partir da lição da noite de hoje, que nós possamos, Senhor, gradativamente, além de compreender a Sua mensagem, nos esforçarmos para praticá-la, cientes da dificuldade, mas cientes também de que nós podemos, se nós nos esforçarmos, se nós buscarmos sempre ser melhores do que fomos antes, nós certamente estaremos no caminho certo. Que todas as pessoas que nos acompanharam na noite de hoje possam ser amparadas, todos os seus familiares, que todos aqueles irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, por atribulações, sejam elas financeiras, sejam elas do corpo físico, essas pessoas que estão passando pelo problema da pandemia e seus familiares, as pessoas que estão morando nas ruas, nos presídios, enfim, que todos, Senhor, possam receber as bênçãos desta nossa reunião, para que consigamos buscar um pouquinho mais do Teu ensinamento dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade do aprendizado e que estejamos juntos na próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus. Então, aproveitando aqui antes de finalizar, nossa querida irmã Ivana está falando que na próxima quinta-feira, 20 horas, a live na página da União Espírita Allan Kardec. Então, quem quiser, esteja lá participando, porque certamente será muito bom. O tema vai ser alegria e depressão. Um ótimo tema. Muito bom. Então, Ivana, obrigado pela participação aqui com a gente. Certamente, se for possível, estaremos juntos na quinta-feira. Agradecemos a todos e na próxima semana estaremos juntos aqui novamente. Um abraço e até a próxima.